Paz do Senhor a todos, amém? É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu queria, sem demora, pedir você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Hoje é o nosso culto da família. É uma palavra para nossas famílias. Existem vários desafios hoje com relação à constituição das famílias e a manutenção das famílias. E sobre um desses grandes desafios é que eu queria falar um pouquinho nesta noite. Marcos capítulo 12, Evangelho de Marcos capítulo 12. Irmãos, quem quando casou teve muito trabalho, gastou muito dinheiro? Levanta a mão. Olha, uma boa quantidade, né? Isso é bom o solteiro ficar de olho, que dá trabalho pra caramba casar, se gasta dinheiro, né? Eu até bati o carro, você tem ideia, até de casar. Agora, o que é mais difícil não é casar, não é você começar uma família. O mais difícil é a manutenção. Diga para a pessoa do seu lado, manutenção. Isso é difícil. Então, começar uma família é muito fácil. É igual ter filho. Ter filho é muito simples. Vocês sabem como, né? Vai ter o seminário, inclusive, né? De sexualidade e tudo mais. Mas fazer um filho é fácil. A manutenção do filho, da relação, de qualquer projeto de Deus, a manutenção é muito mais cara do que o início. É preciso de muito mais empenho, muito mais dedicação, afeto, muito mais responsabilidade. E é sobre um dos grandes segredos da manutenção da família, seja aplicada ao casamento, à relação dos filhos, ou até mesmo se a gente pode aplicar isso aqui à nossa própria relação com Deus. É um desses grandes segredos que eu queria destacar nessa noite, para a gente refletir como a gente pode manter a nossa casa unida, manter as nossas relações saudáveis, manter o nosso casamento da melhor forma possível. E precipitadamente, se eu lhe perguntasse assim, olha, segundo a Bíblia, segundo Cristo, qual é o principal mandamento, aquele maior mandamento, o mais importante? O que vem na sua mente? Você que já conhece a Bíblia um pouquinho. Vem logo na nossa cabeça o amor, né? Então, amar seria o fundamento mais excelente. E realmente tem muito destaque na Bíblia para o amor. A Bíblia chega a dizer que Deus é amor. Diz que se não tiver amor não adianta nada, né? Não adianta você fazer muita coisa. E realmente o amor é essencial. Só que se nós olharmos o texto segundo o Evangelho, especificamente o Evangelho de Marcos, tem um detalhe muito importante que às vezes passa desapercebido na resposta de Jesus a essa pergunta, né? Qual era o principal mandamento, qual era a principal coisa que devia ser praticada pelos cristãos? E a resposta de Cristo está aí no versículo 29 de Marcos capítulo 12. A pergunta está no 28, né? Então começa dizendo: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é... Aí 2 pontos, o que vem? Você percebeu que não vem o amor, né? Vem primeiro: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí a continuação diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então você percebe que está no plural, né? Estes. E ele começa falando, antes de falar no amor, ele começa ele cita, na verdade, uma parte lá do Pentateuco, que está em Deuteronômio 6,4, que é o texto mais repetido pelo judeu. Todo dia o judeu faz essa oração: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o Shema judaico. Shema é uma palavrinha fundamental para você entender toda a Bíblia no Velho Testamento. É a palavra ouvir. A palavra ouvir. E na tradução do hebraico, ouvir é a mesma palavra para obedecer. Então olha que interessante. A mesma palavra ouvir é a palavra obedecer. É idêntica. É exatamente a mesma palavra. Mas assim, no português também a gente usa como sinônimo. É que a gente não se dá conta. Você já chegou ao seu filho e falou assim: esse menino não me ouve? É porque seu filho tem problemas auditivos? O que você quer dizer? Esse menino não me obedece, né? Você fala assim: esse não me ouve, meu marido não me ouve. Na verdade, ele te ouve, né?
A questão é que a pessoa usa exatamente como sinônimo, assim como no Velho Testamento. Então, antes de amar, irmãos, a gente vai ter que ouvir a Deus. Porque o amor, deixa eu falar uma coisa para você, o amor, que é algo fenomenal, divino, lindo, maravilhoso e difícil de ser vivido, o conceito do amor está em crise hoje na nossa cultura, na nossa sociedade. Nós vivemos uma crise exatamente nesta área, na área do que significa o amor e o que eu devo fazer em nome daquilo que eu chamo de amor, né? Então você percebe que muitas das nossas atitudes são justificadas porque a gente diz assim, não, mas eu gosto tanto disso, eu amo tanto isso, que eu tenho que fazer. É uma coisa tão forte que eu não consigo abandonar. É algo que, o que é importante é que eu ame, o importante é que eu goste, o importante é que eu seja feliz, o importante é seguir o meu coração. Então há uma crise exatamente aí, né? No que a pessoa considera amor e naquilo que a pessoa faz justificada pelo amor, né? E há uma outra crise paralela, que é aquilo que nós amávamos antigamente. Nós começamos amando a nossa esposa, começamos amando os nossos filhos, começamos amando a nossa casa, até mesmo a nossa igreja, e com o passar do tempo, parece que este amor antigo, vai se esfriando, né? Usando a própria palavra de Jesus à igreja de Éfeso, né? O primeiro amor, que nós abandonamos, e trocamos estes amores antigos por novos, amores mais legais, né? Mais interessantes. E aí a gente entra nessa crise do amor. Eu amava tanto, eu comecei tão feliz, eu comecei tão empolgado na minha família, no meu casamento, e hoje está essa dificuldade, tudo que me vem à mente qualquer coisa, menos esse negócio de amor, né? O amor parece que foi se desgastando. Então são essas crises que a gente enfrenta. E como é que a gente vai manter o amor? Segundo a palavra de Jesus, irmãos, antes da gente aprender a amar, a gente tem que aprender primeiro a ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Então a crise do amor na sua vida, eu amava, não amo mais, ela foi precedida por uma outra crise. A crise do amor é precedida pela crise da audição. Ou a incapacidade, vou colocar em outras palavras, a incapacidade de amar como Deus quer que eu ame, porque existe o amor que Deus quer que eu tenha, é diferente daquilo que eu estou disposto a ter. A incapacidade de amar como Deus quer que eu tenha, vem da incapacidade de escutá-lo, vem da incapacidade de ouvi-lo. Então, o primeiro que a gente perdeu foi a conexão com Deus. A primeira perda da nossa família foi a capacidade de eu escutar atentamente, frequentemente, de forma muito real, viva, a voz de Deus. Quando a gente desconecta da voz de Deus, fica difícil manter aquilo que a gente disse que ia manter. As alianças, os princípios, o amor, tudo mais, a gente tem crise. Então, o principal mandamento, antes do amor, segundo essa parte de Marcos, é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, obedeça, né? Obedeça. Escute, obedeça. Aí você vai ter capacidade para poder amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Até porque amar a Deus nesse nível é humanamente, naturalmente, se depender só da minha natureza, da minha humanidade, ela é impossível. Isso aqui é uma obra de Deus em nós. Então, em Cristo, através da ação do Espírito Santo em mim, eu sou capacitado a amar Deus dessa forma. E amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí vai melhorando, não piorando, vai melhorando, né? Jesus vai dizendo assim, olha, ame o seu inimigo, não é isso que ele fala? João 15 diz, ame, o mandamento é que vocês amem um ao outro, assim como eu vos amei, e eu dei a vida, né, pelos meus amigos. Então ele coloca no nível tão incondicional, tão forte, né, a prática desse amor, que naturalmente, né, humanamente só dependente das minhas condições, das minhas forças, é impossível. É uma ação direta do Espírito Santo. Eu só consigo amar a Deus de todo o meu coração, de todo a minha alma,
de todo entendimento e força à medida que ele vai gerando isso em mim, à medida que eu vou aprendendo dele. Ele é a fonte desse amor, mas ele acaba sendo também o motor do amor. Ele é a origem e fonte do amor que ele está pedindo que eu faça. E se você não escuta mais Deus, se você não o ouve mais, como é que ele vai agir dentro de você? Se eu abandonei a prática simples de realmente escutá-lo, todo o resto fica comprometido. Porque todo o processo de Deus em mim, de recriação, de refazer aquilo que foi estragado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser liberto, todo esse processo depende da ação direta do Espírito Santo, da palavra dele em mim. Eu não estou ouvindo. Eu bloqueei a entrada, não vai acontecer nada, irmão. Não vai acontecer nada dentro de mim. Então eu não consigo mais amar nesse nível, porque humanamente não dá. É como, de novo, amar o seu inimigo. Isso é natural? É humano, da humanidade, ela em si, sozinha, ela é boa o suficiente para amar? A Bíblia diz que nós, como humanos, somos maus, né? Nós pecamos, né? É algo do Espírito Santo. O natural é você retribuir o mal com o mal. Isso que o apóstolo Paulo em Romanos, ele fala, vença o mal com o bem, vença, né? Porque naturalmente você retribui o mal com o mal. Você tem um esposo difícil, você começa a ser difícil para ele também. É natural, você retribui. Tem um autor que foi torturado na União Soviética, ele escreveu um livro chamado Fim da Memória. E o livro ele fala assim, olha, o mal, ele não conclui, não vence até que seja retribuído. Esse cara falando da experiência de tortura dele, né? Como ele teve que perdoar. Porque naturalmente a gente retribui o mal. O mal ele vai vencer na sua família à medida que ele for retribuído. Ou seja, a pessoa faz o mal e você devolve. Quando eu devolvo, aí você pode dizer que o mal venceu. O mal venceu. Porque você está numa sociedade em que você não vai viver sem a presença do mal, da dor, da frustração, do engano, de pessoas que vão lhe trair, vão lhe enganar. Eu não posso evitar 100% disso, eu estou sujeito. Eu sou sujeito a isso. Ou seja, o mal ele vem, ele só vai vencer à medida que eu escolho retribuir. Mas eu não vou conseguir. Irmão, a gente não tem combustível suficiente para manter a decisão de amar um cônjuge que não está sendo amável, a menos que eu esteja ouvindo muita coisa de Deus. Se eu não estiver conectado à videira, irmão, não vai sair manga nenhuma. Aliás, manga não. Vai sair uva nenhuma. Por que eu falei manga? Estamos doidos, meu Deus do céu. Se você for numa árvore e falar assim, eu quero que você dê um fruto agora. A árvore faz alguma coisa? Você já viu uma árvore se esforçar para dar um fruto? Ela faz assim, fruto, um galho, e sai uma manga. Não, eu estou falando da mangueira. Agora eu estou falando da mangueira. A videira é da Bíblia, gente. Estou falando da mangueira, que é paraense, né? Mais paraense. Negócio de videira é negócio, né? Pois é. Vocês são ralados, né? Então, você vai num galho e o galho não está preocupado em dar o fruto. O que o galho está preocupado em fazer? De acordo até com a palavra de Cristo. Qual é o trabalho do galho? O trabalho do galho é dar o fruto? Não, o trabalho do galho é permanecer na videira. Ou na árvore. Né? Permanecer. Você faz João 15, isso, tá? Se vocês permanecerem, vocês vão dar fruto. Agora, se o galho não estiver conectado à árvore, o que ele dá alguma coisa? Automaticamente não vai dar nada. É isso que eu estou falando. Se a gente não ouvir de Deus, se não praticar o primeiro mandamento, que é sujeição a Deus, que aqui não é só assim, né? Eu estou escutando. É uma audição que se sujeita a Deus. Se eu não me submeto a Deus, se eu não abandono a minha independência,
Se eu não digo assim, peraí, eu estou andando sozinho, eu estou andando pelos meus próprios caminhos, eu estou andando segundo os meus próprios pensamentos. Como fala o salmista, ele fala, eu estou me estribando no meu próprio entendimento, né? Ele fala, não estribes no teu próprio entendimento, não se ache muito sábio. Então, se eu não abandonar essa atitude, não vai produzir fruto nenhum, não adianta. Então, agora, por que a gente prefere que se mexa no galho do que se mexa na raiz? Porque dá muito mais trabalho mexer na raiz. Vai ter que mudar muita coisa na gente. Então, a transformação da nossa casa, a evolução da nossa família, a manutenção do nosso casamento vai passar, primeiro, pela minha conexão com Deus, minha comunhão com Deus, para que venham os frutos. Então, esse fruto que é o amor, inclusive ele é tido como o grande fruto do pode falar, hein? Gálatas capítulo 5, então o fruto do Espírito é amor, né? É amor. Só que o fruto é consequência de um galho conectado, de um galho que recebe a seiva, né? A água, sais minerais, o que mais? Lembra de biologia? Vem a águazinha, né? Sais minerais e o sol. Aí vem a fotossíntese, né? Amor. Olha que profundo, né? Então o galho, agora você percebe que o galho está ali, ele se esforça para receber da fonte e se esforça para encontrar o sol. Isso ele se esforça. Até, você viu aquelas aves que crescem assim mesmo? Ela cresce em direção à parte onde tem o sol, ela vai fugindo da sombra. Porque são as fontes que ela tem, que ele tem para poder produzir. Então, se eu estiver desconectado de Deus, se não estiver escutando, não produz, não consigo amá-lo de todo o coração, de toda a alma, força e entendimento, e muito menos amar o meu próximo como a mim mesmo. Na verdade, nem a mim mesmo eu consigo amar. Se eu perguntasse aqui, quem tem raiva de si mesmo, não levante a mão, né? Mas assim, provavelmente muita gente levantaria a mão, né? Uma raiva com relação a você mesmo, né? Por que eu sou assim? Por que eu sou feio desse jeito, né? Por que eu não sou daquele outro jeito? Por que eu... E não se aceita de jeito nenhum, né? Eu sou uma praga, aprendeu a se chamar de praga, aprendeu a se achar nada e não vai amar ninguém, porque não consegue amar nem a si mesmo. Há uma falta de Deus aí, você não está escutando Deus direito. Então, quando eu não escuto Deus, eu escuto outras opiniões. Não existe no reino espiritual nada que fique vazio. Tudo onde a verdade não habita é ocupado. Qualquer espaço onde não habita a verdade, habitará uma outra coisa, não ficará vazio. Essa outra coisa é algo que se chama engano. O engano, na verdade, é aquilo que é mentira, mas que você acredita que é verdade, porque ele ocupa o lugar da verdade. E pode ser com relação a qualquer coisa. Então você olha para sua esposa e começa a pensar um monte de coisa com relação a ela, olha para o seu casamento e começa a pensar um monte de coisa. Olha para os seus filhos, olha para si mesmo. Você vai importando várias opiniões, desenvolvendo várias opiniões e vai desgastando aquela relação. Você está, o lugar que era para estar ocupado pelo que Deus pensa sobre a sua família, está ocupado por outras opiniões, né? Eu estava esses dias no aniversário de criança e aquelas frases que eu estava, meu Deus, será que Deus quer falar comigo? Porque onde eu passava eu estava se discutindo, dizendo assim, homem não presta. Pastor Mano, não sei se vocês já ouviram essas frases, né? Homem não presta, porque homem não presta. Eu fiquei, meu Deus, homem não presta. Eu pensando em mim, será que presta? Eu fiquei com medo porque a pessoa já começa, há um consenso, a pessoa acredita naquilo. Não presta, pastor, não presta, né? Homem é tudo igual. Meu marido é assim porque homem não presta. E aí o marido começa, a mulher é desse jeito, mulher não presta. Mulher é difícil, mas é difícil mesmo, né? Tô brincando.
Então, você vai importando algumas opiniões, a gente chega num momento e fala, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Você chegou até aí, primeiro que você desligou o canal de Deus e abriu outro. E sobre você, sobre casamento, sobre família, sobre um monte de assunto. A gente ligou e começou a ouvir o outro lugar, a gente vai acreditando. E quais são as consequências de a gente não ouvir a Deus? Vamos lá, primeiro aquilo que eu já falei, a gente para a obra recriadora de Deus dentro de nós, porque a gente para de escutar, tudo vai esmorecendo. A obra que Deus está trabalhando, a vida cristã é uma grande obra, e separada. Assim como a voz de Deus fez o mundo existir, é a voz de Deus que faz o mundo de Deus existir dentro de mim, né? Assim como pela palavra, a voz, haja luz, a luz veio. Como é que acontece a fé na minha vida? A fé não vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, assim como a voz de Deus é criadora, foi o gênesis de tudo, é a voz de Deus, é a palavra de Deus vinda ao meu encontro, recebida por mim, que faz as coisas serem criadas e destruídas também destruídas, porque tem coisa que tem que ser destruída. Jeremias 1, quando Jeremias foi chamado por Deus, Deus falou para ele, olha, eu te ungi para ser profeta e você derribará, destruirá e depois edificará. Então ele dá essas duas conotações para a palavra profética. É uma palavra que destrói o que precisa ser destruído e constrói aquilo que precisa ser construído. É um processo de destruição e construção. E nem sempre é muito confortável. Na verdade, quase sempre não é confortável, né? É desafiador, é crescimento, né? Então, para uma pessoa ser habilitada, amadurecer, manter a sua família, é preciso esse trabalho contínuo. Se não ouvir a voz de Deus, não acontece nada. Outra coisa, você perde a fé e o alimento. Então, a fé vem pelo ouvir. Se eu não ouço, eu não tenho fé, eu não a desenvolvo. Quando você não vive pela fé, você vive como? Por onde? Pelo quê? Existem dois andares. Ou a gente vive pela fé, aquilo que eu sou. Fé é o princípio, é valor. Fé não é emocional. Viver pela fé não é arrepio. A fé é algo absolutamente sóbrio. Sóbrio assim, é quase uma expressão, é austera. É algo que você faz porque você crê, você não faz porque você está sentindo vontade. A fé é algo que te leva a agir confrontando as suas vontades, confrontando as circunstâncias, né? Então Abraão creu apesar do que não era porque estava vendo, né? Não é porque olha, aqui tem um púlpito, vocês estão vendo o púlpito? Você não precisa de fé para saber que aqui tem um púlpito, você está vendo, né? Isso não é fé. Então, se eu não escuto Deus continuamente, diariamente, eu diria, você não vai conseguir desenvolver a capacidade de resistir o mal e avançar apesar das circunstâncias. Você não vai conseguir ter a valentia de ir à frente, mesmo se os seus sentimentos dizem para você abandonar. Então a fé confronta os sentimentos. Qual é o outro andar? O outro andar é o andar das vontades, desejos e emoções, que são profundamente instáveis, né? É instável, né? Absolutamente instável. E a nossa marca de hoje, né? Nossa cultura é a instabilidade total. Você começa e termina. Não deu certo, acabou, vou embora. Eu comecei de novo. Não dá, deixa pra lá. Eu quero te amar, mas é difícil demais. Você já amou uma pessoa fácil? Minha esposa nunca amou também, porque ela me ama, né? Mas é porque a gente tem a noção que nós somos pessoas fáceis, né? O difícil é o outro, né? Tem pessoa, pastor, que é difícil pra caramba. Quem conhece alguém difícil? Se você não conhece ninguém difícil, provavelmente é você, né? Não é porque assim, amar o outro é muito difícil, né? A gente se vê sempre como alguém que é fácil de amar, né? Poxa, eu sou uma pessoa tão legal, né? Sou, assim, tão evangélica, tão normal, né? Então vai precisar fé para amá-lo.
e fé para abandonar aquilo que amamos. Nossa, como isso é contraditório. Não, veja bem, deixa eu explicar. Todo pecado é baseado em um ato de amor. Vamos colocar alguns pecados para exemplificar. Quando Israel fez aquele bezerro de ouro e começou a adorá-lo, aquilo é um ato de amor ao ídolo. Eles deram, né, seus ouros, eles cultuaram, se dedicaram ao ídolo. Toda idolatria é um ato de amor, não é um ato de ódio. Quando você escolhe, por exemplo, o marido está ali, ele escolhe adulterar, na cabeça dele não é um ato de ódio. Ele não fala assim, eu vou adulterar porque eu estou odiando a minha esposa. Não, na maioria absoluta dos casos, ele fala assim, nossa, eu gostei tanto daquela pessoa, é tão legal, é tão atraente, é tão bacana, eu acho que eu estou amando. Então, por um ato de amor, ele adultera. Quando você mente para se dar bem ou para se dar mal? A mentira que você leva uma vantagem é um ato de amor a si mesmo. Você se ama tanto que mente. Você não ama muito seu patrão. Você ama bastante você, não é, Nélio? Aí você rouba no seu trabalho, mas é um ato de amor. É um ato de amor. Tem um texto, você pode ficar... Vamos abrir lá, 2 Timóteo... Meu tempo. 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3. Versículo 1, diz, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Eu quero destacar só 3 palavras, tá? São várias aqui. Vou destacar só 3. Versículo 2, pois os homens serão egoístas, essa é a primeira palavra. A segunda, avarentos, essa é a segunda palavra. Eu vou pular versículo 4 e vou destacar a palavra, versículo 4. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você leu aí? Versículo 4. Essas 3 palavrinhas, aqui dá muita, não dá tempo, tá? É muita coisa, mas eu vou dessas 3 palavras. Aqui você percebe o seguinte, no grego a palavra egoísta, tem algumas traduções inclusive que aparecem de forma mais clara, que é amantes de si mesmo. Não sei se está aqui. Não, vê, coloca o versículo 2 aí. Versículo 2. Amante de si mesmo, ótimo, porque na minha versão está egoísta. Amante de si mesmo, né? A palavrinha grega chama filautos. Filo é amor, né? Alto é a si mesmo. Então, amor a si mesmo. Então ele fala, nos últimos dias, os tempos serão difíceis, não é porque as pessoas vão começar a odiar muito. Claro que existe o ódio, existe. Entanto, um dos grandes inimigos não é o ódio, é o amor a si mesmo, a nível tal que só importa é a minha realização. O segundo é um amor também que, graças a Deus, aqui não tem. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. A avareza é amor ao dinheiro. A palavra em inglês chama filarguros. De novo, filar. A palavra amor ao dinheiro. Que é a raiz, segundo o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 6,10, não é isso? 6,10. Que é a raiz de todos os males. Então você percebe que existe um amor que a Bíblia chama de raiz do mal. Nossa, eu pensei que era o ódio. Existe um amor que a Bíblia chama de raiz do mal, que é o amor ao dinheiro. E a outra característica é o hedonismo. O hedonismo é o amor ao prazer. São mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Essas 3 características podem ser encaixadas perfeitamente na nossa cultura hoje. Então, o amor a si, levados às suas últimas consequências, o amor ao dinheiro, e não só ao dinheiro, mas o amor à matéria.
o amor mais aos bens do que às pessoas, o amor mais ao ter do que ser, o amor mais a conquistar do que realmente em criar, estabelecer uma família, né? O amor ao material, ao materialismo, né? E o terceiro é o amor ao prazer levado às suas últimas consequências. Então, o que importa é que eu me dê bem, eu tenha o que eu quero ter, e a sociedade de consumo estimula isso diariamente, se alimenta disso também, e o que importa é que eu tenha muito prazer na minha vida. Quanto mais prazer eu tiver, menos dor eu tiver, mais feliz eu vou ser. Esse é o raciocínio desse homem que foi desconectado de Deus. Esses são tempos difíceis. Agora a gente tem que olhar para a gente mesmo e confrontar em nós essas realidades, né? Essas realidades. Tudo isso só vai acontecer porque você está ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo. Tudo começa aqui. Ouvindo. Então, se a nossa família está sofrendo por causa desse estilo de vida, isso eu estou falando, né, pensar de forma pessoal, né? Se está sofrendo por causa desse estilo de vida, o estilo de vida no qual eu me amo mais do que tudo, eu amo a matéria mais do que tudo, e eu vivo a vida buscando me dar bem, ter prazer, eu preciso voltar a ouvir a voz de Deus. E Deus está falando continuamente. Lá em Apocalipse 1 diz que Jesus tinha voz como... Quem lembra como era a voz de Jesus? Trovão? Não. Fica legal também. Não que está errado, tá? Tá certo. Mas lá em Apocalipse 1 fala que Jesus era com voz de muitas águas. A gente morou na família ali, a gente morou no Chile quase um ano. E era numa cidade litorânea, em que no Chile tem duas coisas muito normais, né? O mar e os terremotos, né? Coisas assim, legais, né? Emoção. Ela treme sempre, de vez em quando ela treme. Parece que é espiritual, não. Terremoto não. E eu lembro um dia, como a cidade era muito pequena, uma cidade, sei lá, de 12 mil habitantes, muito pequena mesmo, a gente morava relativamente longe da praia, não era na orla. Só que de noite, eu lembro um dia que eu acordei e o barulho da água era tão alto que eu pensei que tinha tido um tsunami, eu já estava correndo. Porque lá tem as placas para correr, né? Tem, tá tudo preparado. Se tiver um tsunami, vá para cá. Eu falei que legal, né? Vai ficar logo com medo. Que bacana, né? Ótimo. Agora eu estou me sentindo, né, seguro. Mas assim, aí a gente acordava, a gente acordava de noite, ficava assim, meu Deus, o mar chegou aqui. Que era um assustador, né? O barulho da água. Só que aquele barulho era daquela forma o dia inteiro e a noite inteira. Só que eu só ouvia à noite por quê? Então, o barulho era o mesmo de dia, de noite, de madrugada, toda hora. Só que eu não conseguia escutar devido aos outros barulhos. Quando todo mundo calava, quando tudo era paz ali, aí vinha o barulho, a voz de muitas águas. Então, irmãos, que Deus fala, Deus fala. Que Deus é eficiente na maneira como Ele fala, Ele é. Deus é muito criativo na maneira que comunica as coisas, muito eficiente na maneira que Ele comunica as coisas. No entanto, se a gente não silenciar, se a gente não parar, se não aquietar as coisas, não vai escutar, apesar de estar aberto. Então a gente ora às vezes, Deus fala comigo, e chora, Deus fala, eu preciso, fala. Pelo amor de Deus, para de orar, Deus está falando com você desde a antiguidade, desde Gênesis. Inclusive tem um negócio chamado Bíblia. A palavra de Deus. Jesus falou nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra. Então ele está dizendo, olha, assim como você come,
Você precisa ouvir. Só que não precisa mais pedir que ele pegue, ele quer falar, ele já falou, ele está falando toda hora, ele está falando. É a gente que não se aquieta. Ou não crê mais. Endureceu o coração. Israel, em Romanos 10, o apóstolo Paulo diz assim: todo dia eu estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Todo dia. O povo. E tem um outro salmo que eu acho que pode até falar que um dia desse. Se me ouvisse, né? Se Israel me ouvisse. Então, irmão, para terminar, eu queria só concluir aquilo que eu falei da crise do amor. No ministério que a gente desenvolve, que é na área de sexualidade, essa é uma das crises que a gente tem enfrentado assim de frente. A pessoa diz para você: olha, o que importa é que eu estou amando essa pessoa. Isso é muito sério, é o argumento dos momentos mais frequentes. Eu já deixo aqui, aproveitando, nós vamos ter uma conferência de sexualidade responsável, 3 e 4 de outubro, 3 e 4 de tá? É muito legal. A gente podia discutir mais detidamente. Essa é uma das crises, né? A entrada é franca e a saída também. Importante dizer, né? A entrada é franca, 0,800. Um frango, você traz um frango, nossa, piada foi. Então, vai ser um dos grandes dilemas. Só fala: mas eu amo. Toda forma de amor é fácil. A Bíblia diz. A Bíblia diz do amor. A Bíblia diz: amarás o teu próximo. Grande segredo, irmão, é que até o ato de nós amarmos, que é um ato sublime, um ato essencial, por causa da nossa distância de Deus, ele se corrompe. Por causa do nosso distanciamento de Deus, tudo em nós entra em crise. Até as bênçãos, até o que é divino, até o que é legítimo, entra em colapso se eu me distanciar de Deus. Assim é o amor. O amor não santifica nada. Eu amo, então tá bom. Eu amo, então tá certo. O amor não torna algo moralmente aceitável para Deus só porque nós amamos. Assim, mas eu amo. Antes de aprender a amar, eu preciso aprender a escutá-lo. Porque a criança ama o seu estilo de vida. Só que o pai quer que ela se mantenha criança ou o pai quer que ela cresça? Se você der para o seu filho tudo que ele ama, tudo que ele deseja, tudo que ele pede, uma cara de amor apaixonado. Filho, criança, o que acontecerá com o seu filho? Ele vai ser feliz naquele momento. Ele vai ser feliz, só não vai crescer. Naquele momento vai ser o máximo. E isso é difícil confrontar nosso coração. Estou falando de confrontar coisas que nós amamos. Confrontar coisas que a gente se apegou. Confrontar coisas que a gente realmente está envolvido. Que está contaminando a nossa casa. A gente sabe que está contaminando. A gente já está claro. Esse negócio está rivalizando com a minha família. O negócio é que eu não estou conseguindo deixar de amar. O segredo que nós vamos orar daqui a pouco é que a gente consiga permitir que a voz de Deus, a palavra de Deus, nos alimente, nos destrua, nos dê fé, ousadia, capacidade. Unção é uma habilitação para fazer algo. Unção para você poder manter
a sua aliança, manter os seus compromissos, manter a sua fé. Aquele amor que é o amor infantil, ele seja abandonado. Irmãos, o apóstolo Paulo termina o grande poema do amor, lá em 1 Coríntios 13, ele fala: o amor é isso, o amor é aquilo. Ele termina dizendo: eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, até o dia que eu decidi abandonar as coisas. É exatamente isso. Abandonar as coisas do menino. Para isso, precisa passar direto do Espírito Santo. A ação transformadora do Espírito Santo. Vamos abrir o nosso coração, os nossos corações. Vou convidar você a ficar de pé.